Seu computador está lento, fica travando, empacando o seu trabalho e reduzindo a sua produtividade diária? Se liga nesse vídeo que você vai entender como dar um belo upgrade nele de forma rápida e com pouca grana. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Zanferrari, eu sou fotógrafo e também sou videomaker. Periodicamente nós atualizamos nossos equipamentos, corpo de câmeras, lentes, compramos novos flashes, cartões de memória, baterias e outros acessórios de iluminação. Nós também investimos em cursos, palestras, workshops, congressos, seja eles presenciais ou mesmo online. Mas tem uma coisa que nós sempre deixamos de lado, que são os nossos computadores. São neles que nós realizamos uma parte fundamental do nosso trabalho. Nós gastamos nele muito mais tempo do que na rua fotografando ou produzindo conteúdo de vídeo. Normalmente quando retornamos de um trabalho, seja ele fotográfico ou de vídeo, nós retornamos com dezenas e dezenas de gigas de informações. E muitos de nós nem pensamos como armazenar isso de forma correta. Seja backup em disco externo, seja um armazenamento na nuvem, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nós constantemente trabalhamos com programas muito pesados, que requerem muito recurso de hardware do nosso computador. Nós atualizamos os nossos equipamentos, atualizamos os softwares que rodam no nosso computador, mas esquecemos que também precisamos de hardware para rodar esses softwares. Quem aqui que está vendo esse vídeo já entrou lá no site do fabricante para dar uma olhada nos recursos mínimos para rodar determinados programas? Ou mesmo quais são os recursos recomendados para rodar? Eu acho que aqui quase ninguém, não é? Mas então, aí depois começa aquele bom e velho mimimi. Nossa, os RAWs da Fuji são impossíveis de tratar no Lightroom. Essa Sony faz um vídeo incrível, mas pra tratar, Nossa, toda vez que eu atualizo esse Premiere e esse After, ele fica lento. A culpa sempre é do fabricante do equipamento, do software, daquele RAW, da sua nova câmera, que o seu Lightroom ou câmera RAW ainda não lê, do tal do vídeo pesado em 4K. Isso sem falar naquele monte de porcarias que nós enchemos nos nossos computadores, que nós chamamos de entretenimento. Bom, eu também estava passando por isso e eu precisava de uma máquina nova para trabalhar. E esse meu computador aqui, na época que eu comprei, ele era relativamente bom. Ele me atendia muito bem para as necessidades que eu tinha, mas há 4 anos atrás. Por questão de espaço, principalmente de mobilidade, há cerca de 10 anos eu abandonei o uso de computadores e passei a trabalhar somente com notebooks. Quando eu trabalho em um ensaio externo, é muito mais fácil eu levar um notebook e enquanto a gente vai conversando após o ensaio, ele já vai fazendo a seleção das fotos que ele deseja contratar. E como ele já faz isso direto no Lightroom, pontuando as fotos que ele mais gostou, isso me economiza um trabalho enorme do que ter que voltar para casa, importar aquelas 200, 300 fotos e gerar um copião para mandar para ele fazer esse tipo de seleção. Bom, acho que todo mundo aqui pelo menos já ouviu falar de discos SSD, mas se você ainda não ouviu, aqui vai uma breve explicação. Os HDs normais dos nossos computadores, eles são mecânicos, mas o que isso quer dizer? Dentro deles realmente há um disco que ele é lido por uma agulha, tudo isso em alta velocidade. Lembra daqueles toca-discos antigos, onde a agulha passava e conforme a vibração ela emitia um som? O HD funciona mais ou menos da mesma forma, só que a agulha passa em ambos os sentidos, tudo isso em altíssima velocidade. Já nos discos SSD, eles não são mecânicos, ou seja, eles não possuem aquela agulha para fazer leitura e gravação. Eles são semelhantes a um grande cartão de memória, então eles são muito mais rápidos para fazer leitura e gravação, porém eles também são muito mais caros. Neste computador aqui eu tinha um HD mecânico de 7200 RPM e 1 TB de armazenamento. Aí eu comprei um SSD de 480 GB e eu paguei R$330 nesse HD. Mas o notebook não cabe em 2 HDs. E aí, o que eu faço? Calma. Hoje em dia existem adaptadores onde é possível você remover o drive leitor de DVD do seu notebook, que já é uma tecnologia obsoleta, muitos fabricantes hoje nem fornecem mais computadores com esse tipo de recurso, e você conectar um segundo disco, no caso, o seu novo SSD. E este adaptador você encontra na internet aí por mais ou menos R$30. Mas aí o que eu faço? Eu deixo o Windows no HD antigo ou no novo? Preciso formatar de novo meu computador e instalar todos os programas? Meu, que trabalhão, isso aí não vai compensar não. Eu usei o Easy US to do Backup, é um software free que você baixa na internet e ele fica responsável por fazer um clone do seu HD antigo para o seu novo SSD. No caso, aqui nesse notebook, eu tinha 320 GB de informação, entre sistema operacional, programas e arquivos pessoais. E o processo de clone ele demorou mais ou menos 2 horas para ser concluído. Depois disso, eu só desliguei o computador, inverti a posição dos HDs, ou seja, eu passei o SSD para interno ao meu computador e deixei o HD antigo no adaptador. Mas mesmo assim, eu estava com apenas 8 GB de memória RAM. E eu trabalho com softwares de fotografia, no caso Lightroom, Photoshop e também os programas de diagramação de álbum. E também uso softwares de edição de vídeo, Premiere e After Effects,
que são programas que consomem muita memória RAM. Na placa-mãe desse notebook eu tenho 2 slots de memória e somente um deles estava sendo utilizado. Então eu comprei um segundo pente de memória, fiz a instalação no segundo slot e passei a ter 16 GB de memória RAM. E nesse novo pente de 8 GB eu gastei R$230. Legal, mas para te ajudar eu fiz algumas simulações com medição de tempo para que você tire suas próprias conclusões. Daqui para frente, em cada vídeo você verá 3 janelas. A primeira com o computador da forma como ele estava, com HD normal e 8 GB de memória RAM. Na segunda, apenas trocando o HD pelo SSD. E na terceira, já com SSD e mais 8 GB de memória, totalizando então 16 GB. Lembrando que os vídeos foram sincronizados para iniciar o processamento sempre no mesmo tempo, e para não ficar muito longo, este processamento ele foi acelerado na edição, mantendo sempre a mesma velocidade em todos eles. Teste 1. Para iniciar o computador, do momento que apertamos o botão até ele carregar totalmente, já notamos a diferença absurda entre o HD normal e os discos SSD. Apenas para efeito de carregamento do sistema operacional, a memória RAM não influenciou tanto. Teste 2. Copiar uma pasta de 7 GB de um HD externo para o HD local. Aqui vemos claramente que não há diferença alguma. E sabe por quê? Por mais que o SSD grave as informações muito mais rápido que um HD normal, o sistema operacional fica limitado ao tempo de leitura do HD externo, mesmo que usando uma porta USB 3.0. Teste 3. Agora vamos simular o tempo de cópia de uma pasta dentro do mesmo HD. Sabe aquele backup, mesmo que no mesmo HD, que ninguém faz? Aqui não temos mais a limitação do tempo de leitura de uma unidade externa, conectada por cabos. A memória não faz praticamente nenhuma diferença. Claro que estamos sem nenhum outro processamento pesado sendo feito no computador durante este teste, mas a melhora que o SSD proporciona é absurda. Tivemos um ganho de 3 minutos e 12, uma melhora de 77%. Isso que estamos falando de apenas 7 GB, enquanto um evento com 2 fotógrafos gera muitas vezes por volta de 40, 50, 60 GB de material bruto. Isso sem falar nos arquivos da equipe de vídeo. Teste 4. Exportação de apenas 10 fotos em formato RAW no Lightroom. Neste caso, o SSD não influenciou no processo de exportação. Ele muda, e muito, o tempo de acesso ao catálogo, a navegação entre as fotos do módulo Library, o acesso ao Preview 1 para 1, o desempenho do módulo Develop e outras funções. Mas apenas no processo de exportação fica claro que o desempenho foi muito mais evidenciado após o upgrade de memória. O ganho foi de 51 segundos, e isso quando falamos de apenas 10 fotos. Imagine para um fotógrafo social que entrega entre 800 e 1000 fotos de um casamento para os noivos. Teste 5. Agora vamos verificar o tempo de carregamento do Premiere. Já entendemos que o acesso aos arquivos é muito mais rápido com um disco SSD, mas aqui fica ainda mais evidente. Note que nos 2 primeiros casos, enquanto o Premiere já está disponível para uso, no primeiro ele sequer apareceu a janela de carregamento do programa. A melhora de performance também foi extremamente grande, com uma economia de 1 minuto e 29 e um ganho de performance de 77%. Teste 6. Projeto cortado, editado, tudo pronto para o maior pesadelo do editor de vídeo, o render. Não tem jeito, em projetos grandes é deixar o vídeo sendo exportado após o fim do expediente da produtora ou, se você trabalha em casa, durante a madrugada. Neste teste, estamos exportando um vídeo curtíssimo, de menos de 2 minutos e em 1080, com poucos cortes, ajustes simples e também com alguns arquivos externos gerados no After Effects. Aqui não tem jeito, é fundamental ter memória RAM para este tipo de processamento. O ganho obtido pode parecer pequeno, de apenas 1 minuto e 33, ou 18%, mas projete isso para um vídeo de 30 a 40 minutos, com centenas de cortes, inserções, efeitos e várias faixas de vídeo e áudio. Com menos de R$600, eu dei uma sobrevida de mais alguns anos para o meu notebook. E lembrando que quando ele for trocado, esse investimento ele não vai ser perdido. O SSD ele pode ser passado para o novo computador e o pente de memória RAM colocado aqui, ele valoriza a máquina na revenda. Nos dias corridos de hoje, nós sempre estamos pensando em como produzir mais e no menor tempo possível. E com a transformação do mercado, onde os grandes estúdios de fotografia estão virando a única figura do profissional fotógrafo, e também aquelas grandes produtoras de vídeo, centrando tudo num único profissional chamado videomaker, onde o único profissional ele fica responsável por todo o processo, do início ao fim, da contratação até a entrega final do produto, é fundamental que esses poucos minutos ou mesmo segundos eles sejam economizados para que a gente possa gastar em outras atividades do nosso dia a dia, sejam profissionais ou mesmo pessoais. Ficou com alguma dúvida? Tem algo que eu possa te ajudar? Ou tem alguma nova sugestão? Deixa aqui embaixo nos comentários.
Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, me ajuda a fazê-lo chegar a mais pessoas. Curte ele aqui embaixo, dá aquele seu like e também compartilha com seus amigos. E você também pode me ajudar se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho para você receber as notificações sempre que a gente postar novos conteúdos. Então a dica de hoje foi essa, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, tchau!